Boa noite, Rogério. Final de ano, último jogo. Queria que você falasse se ficou de bom tamanho o Bahia ter conseguido essa classificação para a pré-Libertadores. O que é que faltou para a equipe, a Instituição Esporte Clube Bahia, pelo menos ter ido melhor em competições mais frágeis, como o próprio Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste? O que é que faltou o Bahia para ter ido um pouco melhor na temporada 24? Boa noite. Boa noite. Eu acho que faltou um título, seja ele de Campeonato Baiano ou de Copa do Nordeste. Eu acho que teria ajudado muito na base, na solidificação para a sequência. Acho que nós nos superamos naquele momento, em dois momentos, né? No clássico, quando perdemos um jogador aos 30 minutos e jogamos aqueles 60 minutos com um jogador a menos. E depois contra o CRB, onde nós dominamos o jogo e infelizmente não fizemos o gol e os pênaltis vieram e fomos eliminados. E aí eu acho que o time teve uma capacidade de crescimento muito grande na primeira parte do Campeonato Brasileiro e infelizmente oscilou mais do que o normal na segunda parte, né? Eu acho que como programação do que tinha sido feito, chegar a pré-Libertadores é muito importante. Acho que a gente sempre pode mais, tem que pensar que sempre pode mais. E tem que planejar, querer mais para o próximo ano, essa é a verdade. Então, eu acho que é um momento feliz, mas que antecedeu um pouco de turbulência, ou bastante turbulência, nesses últimos 2 meses, né? Eu acho que foi até o mês de outubro ali, agosto, setembro, né? Mas outubro e novembro não foram bons meses para a gente. A gente mostra que a gente precisa evoluir, melhorar, mas em contrapartida eu acho que a gente entrega algo importante para a história do clube. Boa noite, Rogério. Parabéns pela conquista da pré-Libertadores. E você sempre falou sobre isso, que você perseguia isso e queria que isso acontecesse. Em algum momento você pensou assim, vai ser muito difícil eu conseguir, em função justamente dessa turbulência, desse contexto que você acabou de citar? Não, para mim, em Manchester, quando nós fizemos a programação do ano, era para a gente algo distante conseguir chegar nessa posição. Depois da primeira parte do campeonato, passou a ser algo real. E, infelizmente, com a turbulência que você cita, passou a ficar apertado, né? O Cruzeiro também venceu hoje, né? Eu acho que mostra que o Campeonato Brasileiro é imprevisível, que se você sentar naquilo que você fez hoje, nesse ano, o ano que vem pode estar comprometido. Se você achar que pelo passado, você vê que nós tivemos equipes importantes. Hoje, o Atlético Paranaense, que é uma equipe que todos apostariam que estaria talvez no G8, né? No ano do seu centenário, vai para a segunda divisão. Equipes grandes do futebol brasileiro chegando na parte de trás da tabela, já mais que estão acostumadas a frequentar a G8. Então, assim, se você analisar nessa proporção, acho que foi um ano bom para o Bahia, muito melhor do que o ano de 2023. O que a gente tem é que tentar se preparar para que 2025 seja superior ao que foi esse ano de 2024. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação para a Libertadores depois de 35 anos. Acaba o jogo lá em São Paulo e o Bahia dependia ali a princípio de um outro jogo, né? Do que iria acontecer com o Cruzeiro e tal. Como é que foram esses dias até o jogo de hoje e essa chegada no estádio, o torcedor lotando, a galera descendo do ônibus nos braços da torcida hoje? Como é que foram esses dias para conquistar esse objetivo? Bom, foram, acho que, dias distintos que nós vivemos, né? A primeira camisa é em homenagem a 88. Eu sei que o feito não é tão grande, porque lá foi um título, né? Mas acho que trazer o Bahia de volta 35 anos depois tem seu valor. Eu acho que mostra até o tamanho desses caras que construíram essa história vitoriosa pelo Bahia, né? De tanto tempo atrás. Você vê como é difícil você conseguir. Claro que nos dias de hoje é mais fácil pelo número de vagas que aumenta, mas para valorizar os caras que conseguiram colocar o Bahia nessa história na década de 80. E eu acho que foi terça o jogo nosso, né? Da terça para quarta foi um sentimento muito frustrante, porque quando você não depende, naquele momento a gente não dependia mais de si, né? Ou poderia não depender mais de si. Então quando eu assisti, eu nem assisto o jogo, porque eu dou azar. Quando eu torço para alguém, dá sempre o contrário. Então eu assisto sempre um jogo, e no caso eu até tinha um jogo para assistir, que era o Atlético Goianiense contra
contra o Cuiabá, né? Contra o Fortaleza, desculpa. Eu assisti e aí assisti o primeiro tempo. Achei que o Atlético foi muito bem contra o Fortaleza. E quando deu, eu não sei se foi 5, 6 minutos, que deu o gol anunciou a bolinha, aquela bolinha desgraçada da TV que você torce para aqui. Aí, pum, apita, era gol do Cruzeiro. Eu levantei, saí da frente da TV, peguei a bicicleta e fui andar de bicicleta. Aí quando eu olho, saí da bicicleta, parei assim um pouquinho de bicicleta, olhei, porque a cada pouco você olha o aplicativo para olhar, aí deu o gol do Palmeiras. Eu disse, agora eu não paro de andar de bicicleta até o final do jogo. E aí eu fiquei andando de bicicleta até acabar o jogo e não assisti mais nem o Atlético Goianiense, os últimos 40 minutos de jogo. Muito menos coloquei no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, né? Mas aí o sentimento muda a partir de quando foi o gol de Estevão nessa pedalada aí? Essa pedalada, eu não sei, porque eu fico com o celular no bolso, aí eu dizia, eu vou parar ali, aí eu olho, depois de 5 minutos, a cada 5 minutos eu parava e olhava, né? E aí quando dá o gol, o empate eu já estava contente, na verdade, né? Mas quando aparece o gol da vitória do Palmeiras, aí eu volto para casa, paro a bicicleta e aí começo a pensar no jogo, porque aí você pensa de uma maneira diferente. Psicologicamente é muito diferente, porque se a gente começasse o jogo hoje, atrás do Cruzeiro na classificação, seria, acho que... E aí, quando amanhece a quinta-feira, quando a gente começa o trabalho, aí eu acho que ganha uma motivação extra. Eu acho que isso motiva a gente a trabalhar, o grupo a seguir, porque nós dependemos única e exclusivamente da gente para classificar. E hoje foi um jogo duro, e o Cruzeiro vence, né? O Cruzeiro vence. A chegada foi espetacular, né? Eu não tinha visto ainda algo assim aqui nesses 15 meses, acho que 15 meses mais ou menos que eu estou aqui. Legal, acho que como forma de retribuição, a gente descer ali, eu sei que complica para o policiamento, na verdade, né? Porque era muita gente, né? Mas eu acho que é uma forma desse contato, dessa energia que teve presente durante todo o jogo, de ser estreitado esse contato em forma de agradecimento nossa, né? Do time, jogadores, comissão técnica, todos aqueles que fazem do Bahia, sustentam o Bahia no dia a dia do staff, né? É uma maneira de agradecimento a esse movimento que o torcedor fez hoje para nos recepcionar. Boa noite, professor. Parabéns pela classificação. Vou resgatar uma entrevista sua, tem TNT Esportes há muito tempo atrás, no começo do ano, onde o senhor disse: o grupo quer um ano tranquilo, não passar susto e classificar para a Sul-Americana. Eu penso um pouco mais. Eu quero a classificação para a Libertadores. Alguns atletas como Everton Ribeiro, Jean Lucas, Carlos Alexandre jogaram mais de 60 jogos no ano. E a gente viu um Bahia que poderia ter dado mais se tivéssemos reforços para substituir essas peças. Para 2025, vai haver, na sua opinião, uma reformulação para que esses jogadores não sejam tão sacrificados, também em virtude das muitas competições que aí estão por vir? Bom, eu lembro dessa entrevista que você citou, né, com o Fred, se eu não me engano, que eu fiz, né? E eu falei que, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu falei que nós terminaríamos o campeonato na melhor colocação da história do Bahia em pontos corridos. E a diferença é que o Grupo City é um grupo extremamente organizado e tem uma noção do futuro e eles caminham gradativamente, né? Mas eu não tenho o mesmo tempo, né? Porque o treinador, ele sofre, né? Se você não ganha, ele apanha e eu entendo, é assim que funciona o futebol, né? Então, assim, na minha maneira, nós teríamos que acelerar um pouco mais. E, infelizmente, dentro do que o grupo preconiza de trabalho, foram feitas 2 contratações na janela do meio de ano. Talvez poderíamos, o Iago praticamente jogou muito pouco, porque quando ele ia começar a jogar, infelizmente teve a lesão. O Lúcio jogou já mais na parte final, mas eu acho que serve de alerta e do que a gente tem que fazer para o próximo ano, né? Nós temos que sentar agora e fazer uma programação, algumas posições, ver jogadores que podem chegar, tem alguns jogadores em fim de contrato, né? O que a gente vai fazer? A partir de amanhã, nós vamos sentar com o Cadu e começar a planejar 2025. Eu acho que até é de interesse do grupo em reforçar cada vez mais esse time, porque eu repito para você, no Campeonato Brasileiro, e eu acho que é o mais importante, tá? As Copas são importantes, o Campeonato Regional é muito importante, pela tradição, né, do clássico, mas se você quer ter sucesso, o foco sempre tem que estar ligado no Campeonato Brasileiro. E o objetivo, assim como do ano passado, para subir posições, eu acho que nós temos que tentar, né, imaginar, e olha que a concorrência vai ser grande, porque grandes times ficaram atrás da gente. Se você analisar, né, um Atlético Mineiro, um Grêmio,
Fluminense, Cruzeiro, são todos times de tradição e que também investiram muito, alguns investiram muito nessa janela do meio do ano. Infelizmente, nós não conseguimos investir tanto porque era o que estava programado. E agora eu acho que a gente pode ter uma noção melhor para o ano que vem, formatar desde o início do ano, se não no início do Campeonato Baiano, mas até o início do Campeonato Brasileiro, ter uma equipe cada vez mais forte, com mais opções, para que a gente possa revezar um pouquinho mais também esses jogadores que chegarem em determinado momento e sentiram um pouco de cansaço. Boa noite, Rogério. Douglas Santana, do site BNews. Aproveitando uma matéria, né, feita pelo GE ao longo da última semana, o Bahia vem decidindo sua vida sempre na última rodada. Né? 2021 cai na última rodada para a Série B, 2022 crava o acesso na última rodada, 2023 se salva da Série B na última rodada, esse ano conquista a vaga na Libertadores na última rodada. Aproveitando sua experiência, né, dentro do futebol, onde que o Bahia pode melhorar para que consiga alcançar esse objetivo um pouco mais cedo e aliviar até mesmo a angústia do torcedor que sofreu muito durante esse ano? E um segundo ponto, em que palavra você resume esse último ciclo do ano passado de quase cair para a oportunidade de poder viver uma glória eterna no ano que vem? Eu acho que resumir com uma palavra é muito difícil, mas se fosse talvez uma palavra, eu colocaria evolução, que você acabou de citar, né? Em 2022, subiu na última rodada, é isso que você falou? Em 2023, não caiu na última rodada. Em 2024, classificou-se para uma pré-Libertadores na última rodada. Depende do tamanho do seu objetivo. Quando o seu objetivo quanto maior for o seu objetivo, acho que mais difícil fica. Mas eu cito para a gente não se acomodar. Eu acho que esse é o principal. Nós chegamos a uma vaga de Libertadores, que é importante, de pré-Libertadores, e nós não sabemos o tamanho da dificuldade que nós vamos encontrar, porque é difícil, né? Tanto que o campeão da Libertadores sai de uma vaga de pré-Libertadores, para você ver o quanto é difícil você jogar uma pré-Libertadores. Então, eu acho que é uma evolução. Claro que o torcedor, ele sempre quer o título, e ele quer o título baiano, o título da Copa do Nordeste, ele quer o título brasileiro. E eu acho que o que a gente tem que acostumar é viver isso. Um time que joga várias vezes Libertadores, ele vai estar credenciado. Um time que joga várias vezes Sul-Americana, ele vai estar credenciado para subir. E um time que vai se acostumando a vencer desde Campeonato Baiano, ele estará mais apto a decidir. É por isso que alguns times, né, o Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo do ano passado, amadurece, cresce, e ele está mais acostumado a viver momentos decisivos. Quanto mais você acostuma a viver momentos decisivos, mais preparado em tese você estará. Boa noite, Rogério. Logo após o apito final do jogo, Adriel saiu correndo da área técnica do Bahia para abraçar Danilo Fernandes, que estava deitado no chão. Como é que os goleiros enxergaram esse rodízio que foi feito nas últimas rodadas do Brasileiro e o que eles passaram para você? Bom, primeiro que eles têm uma relação entre eles muito boa. E eu acho que um apoia o outro em momentos especiais, parabeniza, como foi o caso de hoje, do Adriel para o Danilo, e também sofrem juntos, apesar de ser uma posição única, né, que só um joga, mas a relação, eu acho que desde a minha época com outros goleiros, a relação é sempre de muita amizade, porque é um convívio. O goleiro é uma peça estranha, mas ele está sempre unido ali, sempre próximo, faz tudo diferente dos outros, tem um treinador especial para eles, mas eu acho que eles são muito unidos, né? E eu fico também muito feliz pela atuação do Danilo. Eu falo aqui na vida, você pode ter às vezes um único momento e você tem que estar preparado para ele. Quando você se prepara, ele teve 90 minutos, o Danilo. Nesses 90 minutos foram suficientes para ele dar uma colaboração gigantesca para voltar à Copa Libertadores. Então eu acho que existe uma amizade, uma união muito grande entre Marcos, Adriel e Danilo, e os outros meninos também, que eu acho que é demonstrada através de um gesto como esse no campo de jogo. Boa noite, Rogério. Parabéns por alcançar esse objetivo, que você foi o único que falou que a sua mira era Libertadores, e chegar a essa vaga realmente é para dar parabéns. Mas a minha pergunta, eu fiz essa pergunta para você 2 vezes ao longo das coletivas aqui na temporada, que era em relação a essa falta da mesmo nível de concentração, de intensidade do time dentro e fora de casa. E nas 2 vezes que eu perguntei, a tua resposta para mim foi: eu não sei por que isso acontece. Né? Assim, a gente se prepara psicologicamente, eu não sei o que isso acontece. E seguiu acontecendo, mesmo depois. Como é que você pretende passar a saber por que isso acontece?
para poder sanar isso em 2025? Você está mirando de alguma maneira? Na verdade, muitas vezes eu até sei, mas eu não vou falar para você por que acontece. Porque eu não posso responder, claro, infelizmente, tudo que eu gostaria de responder, por uma questão que tem coisas que são internas, né? Eu acho que o que melhorou foi só que nós ganhamos do Cuiabá fora de casa nessa reta final, né? Que foi a vitória que eu acho que deu a condição de estar hoje aqui. Eu acho que nós temos que criar mais personalidade, maturidade, acreditar que nós tivemos, acho que só 4, né, vitórias fora de casa e 11 em casa, né? Acho que foi isso. Tentar não ter uma disparidade tão grande em pontuação. Acho que todos no Campeonato Brasileiro, acho que não sei se tem alguém que conseguiu mais pontos fora do que em casa, mas a maioria vai conseguir os seus pontos. Os times que jogam na primeira prateleira conseguem seus principais pontos em casa. Mas nós temos que ter um equilíbrio um pouco maior, deixar que essa distância diminua entre jogos fora e em casa. Né? Muitas vezes, para ter um time mais físico fora de casa, que era uma opção que nós não tínhamos tantos jogadores de altura, de força física, né? O nosso meio-campo é montado, o Nico passou 10 meses fora, Rezende passou muitos meses fora, que são os 2 jogadores que poderiam dar um pouco mais de força no meio-campo. Aí você vai dizer, mas por que você não começou com o Nico hoje? Porque hoje era um jogo que eu precisava ganhar. E se eu precisava ganhar, eu precisava do Caio para construir. Então, por isso que o Nico não começa o jogo de hoje. Se fosse um jogo fora de casa, como foi contra o Corinthians, a gente poderia ter utilizado. Mas então, para 3 zagueiros, nós só tínhamos 3 zagueiros durante boa parte do tempo, né? E assim, principalmente jogos em casa, é necessário você arriscar um pouco mais. Mas eu acho que nós temos que encontrar esse equilíbrio, essa maturidade, aumentar sempre a confiança, porque nós temos que fazer campanha melhor fora de casa no próximo ano. Temos que estar mais maduro, fazer mais pontos do que nós fizemos nesse ano. Rogério, boa noite e parabéns pela classificação e objetivo alcançado. Acho que uma das grandes magias e pontos do futebol é o torcedor. Sim. O torcedor que hoje está comemorando, está feliz, amanhã está xingando, sim, e reclamando e cobrando. E lidar com esse termômetro da torcida é algo que você viveu nesses 15 meses de Bahia, ou pouco mais que isso. Você chegou a comentar agora há pouco que o Campeonato Brasileiro, de fato, é o principal objetivo do Bahia. Eu acho que deveria ser a linha ser seguida sempre o Campeonato Brasileiro. Exato. E hoje a gente acaba conquistando uma vaga na Libertadores, que com certeza vai ser o grande objeto de desejo do torcedor, pelo menos de uma fase de grupos, de avançar dessas fases e chegar até lá. Como vai ser lidar com esse lado do torcedor e fazer com que ele entenda que essa equipe pode chegar, que essa equipe vai chegar nessa fase de grupos da Libertadores? Bom, eu acho que é um desafio sempre, porque é um sorteio, você pode cair contra um time, um campeão de Libertadores, você pode cair numa fase pré-Libertadores, que tem a história, que é o que eu falo, que chegue mais vezes. Claro que o nosso objetivo, porque hoje todo mundo está feliz com a pré-Libertadores. Quando chegar fevereiro, que é a data que nós vamos jogar, todo mundo estará somente feliz se você conseguir passar a primeira fase a segunda, né, que é a primeira nossa, né? Porque senão ela te tira o direito, é estranha, né? Porque você vai para um primeiro jogo de pré-Libertadores, se você perde, você está fora até da Sul-Americana. Então, eu acho que isso requer acelerar um pouco o processo de montagem para o elenco do ano que vem. Isso, né? Nós temos a nossa pré-temporada, nós temos o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, e até nós estamos voltando antes de Girona, pelo início da Copa do Nordeste, pelo formato diferente, diminui-se um jogo de competição. Então, nós preferimos voltar 2 dias mais cedo, voltar dia 20 ao invés do dia 22, para jogar esse jogo de Copa do Nordeste, que deve ser dia 22 ou 23. Mas nós temos que, essa pré-Libertadores, ela é difícil. Você vê, eu te falo, o Bragantino, na primeira fase da pré-Libertadores, se eu não me engano, ano passado, eu não lembro quanto é que eles jogaram, mas eles passaram nos pênaltis. Águilas Douradas, acho que é isso, passaram nos pênaltis. Então, assim... Oi? Desculpa. E aí pegou o Botafogo. E aí pegou o Botafogo. Então, o quão é difícil, o quão você também, o sorteio tem que trazer algum benefício, você tem que torcer para ter, porque para o Bahia, é uma experiência nova, né? Eu acho que vai ser uma nova experiência, né? Muitos de vocês aqui não viram o Bahia numa Libertadores, né? E eu acho que vai ser uma grande experiência para os mais jovens aqui. Eu vejo todo mundo com um sorriso, porque é uma experiência até profissional para vocês, a oportunidade de viajar para algum país da América do Sul, né? E nós temos que fazer disso algo corriqueiro, algo que em 2025 a gente frequente, mas que em 2026 a gente também esteja lá. E eu acho que é a melhor maneira de fazer com que o clube cresça,
com que o clube se firme num cenário internacional, além do cenário nacional. Agora, para isso é difícil. Você tem, além do investimento, você tem trabalhar duro todos os dias, né, para conseguir essa oportunidade. Eu acho que vai ser um desafio preparar o time já para fevereiro ter uma, mais ou menos como foi a Copa do Brasil esse ano, né? Eu acho que de positivo também, se eu não me engano, por estar entre os 8, a gente não joga as 2 primeiras fases de Copa do Brasil, né? Vem para a terceira fase, então isso já é também um alívio, porque já são todos jogos decisivos daí, né? Mas vamos tentar se preparar bem, vamos tentar acertar em contratações, investimento, não dar tiro errado, porque as pessoas têm um conceito que o Bahia tem dinheiro infinito. Não, eu posso garantir para vocês que não é assim que funciona. Se tiver alguma oportunidade, nós vamos ter que ser mais assertivos do que fomos anteriormente para usufruir melhor desses jogadores, porque o futebol ele está muito, mas muito, muito caro. Cada dia mais difícil de você conseguir montar um grande time. Rogério, antes da pergunta, né, eu queria lembrar rapidamente o seguinte: você é uma pessoa de posição forte, né? Você gosta de expressar o que você pensa. E todos que gostam de expressar o que pensa, às vezes paga preço, né? Porque a gente tem que assumir também aquilo que a gente expressa. Né? E eu lembro da primeira coletiva que você brincou e disse: eu ainda não perdi. Você não vai me bater, não. Agora já perdi várias, agora você pode. Né? Mas assim, o que é que eu queria lembrar? A gente sempre compra uma pule, né? A gente fala aqui na Bahia, em Bombaianense, que a gente compra uma pule. Ou seja, a gente marca uma posição. E às vezes é duro. Eu falo muito por mim, porque foi difícil. De tudo que eu fui chamado, porque achavam que eu deveria pegar em seu pescoço e sacudir. E eu não. Preferia lhe perguntar coisas objetivas, técnicas, que você respondesse. E hoje eu estou muito feliz, de coração. Porque você conquistando um objetivo me tira um peso imenso, porque tudo que falaram caiu por terra, né? Primeiro que os perus e puxa-sacos caíram por terra, porque só queria presepar, e agora vai presepar no raio que o parta, e aí quem está falando sou eu. Eles vão presepar nos quintos dos infernos, porque o objetivo foi alcançado. Então significa que a pública que eu comprei está certa. Obrigado. Então, por isso, obrigado também ao torcedor. Na verdade, eu, enquanto torcedor, pude ver meu time na Libertadores. Na verdade, a gente erra e acerta durante o caminho, né? Eu acho que o importante é atingir o objetivo do que foi planejado, né? E eu não acho assim, eu acho que você poderia ter pegado no pescoço algumas vezes e, logicamente, em outras elogiado, que faz parte dessa relação. E eu fico feliz em entregar para o torcedor algo que até mesmo a gente, quando programou no início do ano, algo maior, porque, eu repito, eu não tenho o mesmo tempo, eu admiro muito a sensatez e a forma como o grupo administra tudo. É muito legal de ver. Os caras são... É diferente. Escuta, há SAFs e SAFs. Eu sei que você vai me dizer, mas tem SAF que ganha aqui. Mas os caras, eles são concentrados naquilo, eles planejam o futuro. E eu acho que caminha talvez um pouco mais lento do que algumas pessoas imaginavam. Mas caminha. E você sabe que vai caminhar. Então, só que o meu tempo, ele é diferente. O nosso tempo é diferente, né? Então, por isso que eu tento sempre acelerar um pouco mais, porque a gente precisa ganhar, a gente precisa ser campeão, a gente precisa botar título na parede, quadro na parede, né? A classificação foi muito legal. Mas eu acho que, assim, a gente não é imune a críticas, logicamente que as críticas fazem parte, porque às vezes a gente é. E os elogios também, hora ou outra, também são importantes. E aí sim vem a pergunta, que você citou. Eu gosto de ficar por último, porque às vezes a gente analisa o que, é que se fala também. Você citou o Botafogo. E talvez para o projeto do Bahia, o Botafogo seja o principal parâmetro. Porque o Botafogo chega ao terceiro ano de uma SAF e vem outra palavra que você usou também aí, que foi usada aqui, maturidade. Ou seja, o Botafogo amadureceu. Um primeiro ano de Sul-Americana, um segundo ano de boa parte de liderança e sucumbe, vai para uma pré-Libertadores, mas num terceiro ano, onde ele não só se garante na fase de grupo, como ganha a Libertadores e ganha o Brasileiro. Nesse movimento novo de SAF, o que é que você espera tirar de proveito, tanto dessa questão financeira que as SAFs trazem, mas também dos exemplos deixados, como do próprio Botafogo, tá? Que conquista porque faz os investimentos, como você disse, assertivamente e obtém os resultados. E para você, esses últimos 2 meses foram os piores do seu trabalho, do ponto de vista de entrega de resultados? Sem dúvida foram os mais difíceis. Nós chegamos aqui numa situação muito difícil no ano passado, sobrevivemos, né? E esse ano, eu acho que falhamos não ter vencido o Campeonato Baiano. E os 2 meses agora foram os 2 meses com resultados mais negativos, o que pesa bastante. Eu acho que primeiro o scout do Botafogo
foi muito assertivo mesmo, né? Consegui achar jogadores, logicamente, que alguns jogadores com muito dinheiro é um pouco mais fácil de você encontrar, mas teve outros jogadores que foram muito bem contratados. É um estilo de força muito grande. Mas não duvide que Ferran Soriano, nesse momento, está provavelmente tentando entender o que eles fizeram e o que nós podemos fazer. Eu penso isso. Conhecendo o Grupo City, conhecendo como eles funcionam aqui, como o Raul, Cadu e as informações que são entregues a Manchester, eu tenho certeza que eles vão querer entender como que deu certo lá e nós vamos tentar fazer também aqui. Então, esse é o principal. E os 2 meses últimos, sem dúvida, foram difíceis. No mundo do futebol, é muito difícil você... Eu nem gosto de conviver com a derrota, mas ela é inerente ao mundo do futebol, né? Então, assim, acho que nós entregamos bastante no começo do campeonato, infelizmente não conseguimos nos manter, devido a alguns fatores, não conseguimos nos manter na mesma pegada desse campeonato, mas eu acho que a gente entrega um objetivo que, há 2 meses atrás, era factível, todo mundo acreditava que a gente chegasse, mas há 11 meses atrás, não era todo mundo que acreditava que nós chegaríamos numa pré-Libertadores. Eu sabia que meu tempo tinha que me entregar a Libertadores com o Bahia. Para mim, essa era a minha convicção no dia que nós chegamos a Manchester, no dia que nós começamos a treinar. E conseguimos. De uma maneira mais sofrida no final, mas eu acho que prazerosa durante o percurso, porque o Bahia jogou um belíssimo futebol durante boa parte do ano e, infelizmente, caímos de rendimento, muito por minha responsabilidade e por queda de rendimento dos próprios jogadores. Mas, mais uma vez aqui, aproveito para agradecê-los pela entrega e pelo presente que hoje deram ao torcedor, que fez uma festa lindíssima aqui no estádio hoje. Rogério, boa noite. Eu lembro que há um ano eu te fiz essa pergunta na última coletiva do ano passado, depois que o Bahia conseguiu permanecer na Série A, sobre a relação que o torcedor tem com o futebol, né? E teve aquela tragédia lá em Santos, e os carros sendo incendiados, o torcedor do Bahia estava muito mais aliviado, acho que esse era o sentimento. Nós todos, né? Sim. E um ano depois, você até falou que não conhecia Salvador, que estava trabalhando naquele momento até para manter o Bahia na Série A. Um ano depois a gente vê sorriso de felicidade, acho que felicidade contagia, né? Quando você vê torcedores com um sorriso no rosto. Não é um título, mas é um resgate de autoestima, né? Nos últimos 35 anos o Bahia foi rebaixado 5 vezes, uma delas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Os torcedores perderam 7 companheiros aqui nesse mesmo estádio numa tragédia. O torcedor foi para a rua para tentar trazer o clube de novo à democracia, né? E conseguiu. Então foram 35 anos realmente de muita história que não envolveu títulos, mas acho que acabou sendo algumas conquistas. Eu sei que vocês trabalham, né, para o sustento das suas famílias também, né? É uma profissão, o treinador, o jogador, é uma profissão como qualquer outra, mas também tem um componente do entretenimento. Sim. Como equilibrar isso para as próximas temporadas? Eu acho que até que você tentou fazer isso esse ano, trazendo um futebol, talvez, no sentido de entretenimento também. Mas como aliar o sustento de vocês como profissionais e dar a possibilidade do torcedor criar novas memórias e memórias positivas, né, que muitas não foram nesses últimos 35 anos? Olha, eu acho que a Bahia é um lugar culturalmente diferente de tudo. É bem específico, assim, o povo baiano, ele, nas suas crenças, na cor, na raça, na maneira como abraça causas, eu acho. É um povo bem diferente de tudo. Você me fez essa pergunta há um ano atrás, né? Eu continuo sem conhecer Salvador. Eu nunca vim a Salvador, a cidade de Salvador, que não seja para concentrar, para vir para o jogo. Então, assim, eu ainda devo um dia... Quero, como férias, daí passar para conhecer bem Salvador. Mas aprendi a entender, a sofrer também com os gritos na arquibancada, que ninguém gosta de ser vaiado, mas que é inerente ao futebol, acontece, eu entendo perfeitamente isso. Mas eu acho que nós temos que seguir crescendo, formar um time mais forte fisicamente, que consiga competir mais em determinadas situações. Eu acho que nós tentamos... acho que a pergunta fora de casa, porque nós sempre tentamos jogar e nós temos que também ter alternativas para esses jogos. Sobre o sustento, é lógico que eu venho aqui, recebo, eles me pagam, mas eu
Eu gosto do futebol pelo prazer do desafio do jogo. Seria hipócrita da minha parte dizer que eu preciso do dinheiro para... Eu trabalhei minha vida toda, tenho uma condição relativamente... Não tenho uma vida de luxo, nada. Não, você nunca me viu de relógio, de corrente, de nada. Eu não gasto praticamente com nada. O maior prazer que eu tenho no futebol é estar inserido nele, há 34 anos. E sempre trabalhando em clubes de massa, em clubes grandes. Eu acho que esse é o maior prazer que tenho para mim. Eu amo isso aqui. Eu não fui a Salvador, faz muito tempo que eu não vejo meu pai, faz um ano que eu não vejo minhas filhas, mas tenho prazer muito grande em trabalhar nesse clube, pela estrutura que oferece, por todos como são comigo no dia a dia, como me tratam no dia a dia. E o torcedor no estádio, o torcedor ele quer o resultado, né? Nós tentamos fazer de uma maneira que seja um jogo bonito, um jogo que eu acho que é o molde Grupo City, de tentar o jogo que seja agradável. E a cultura aqui, é difícil você mudar a cultura e eu gosto até, não é uma crítica não. O Ademir, por exemplo, entrou hoje, fez um bom jogo, e nós precisamos encontrar mais alternativas que encaixem também. E o torcedor vai aprender devagar esse jogo de passes mais construído. Mas, na verdade, o que nós precisamos é entregar um título no começo do ano para o torcedor do Bahia e tentar continuar crescendo. Brasileiro do ano que vem, fomos 8º nesse. E aí? Vamos nos dar por satisfeito ou vamos tentar entre os 6? Tá entendendo? Eu acho que... E aí você se firmando nisso, estando no cenário internacional, a tendência é que, com o passar do tempo, o clube cresça cada vez mais.